Veja agora no Jornal da Assembleia. Aprovados em definitivo projetos que autorizam o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento para a Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas. Também entre os projetos aprovados em definitivo, 2 beneficiam mulheres, um no mercado de trabalho e outro na conscientização e responsabilização a homens autores de violência doméstica e familiar. E mais, em sessão extraordinária, aprovado o projeto que institui incentivo fiscal para empresas que patrocinam atletas, para-atletas e associações desportivas. Essas e outras notícias agora no Jornal da Assembleia. Olá! Entre os 24 itens aprovados em segunda votação, 2 foram direcionados às mulheres em situação de vulnerabilidade e de segurança contra a violência. Antes da votação, o deputado Antônio Albuquerque fez um pronunciamento ao lamentar a morte do ex-prefeito de Feliz Deserto. Confira. O primeiro pronunciamento da sessão ordinária desta quinta-feira foi feito pelo deputado Antônio Albuquerque. Ele lamentou a morte de Geraldo Simões, ex-prefeito de Feliz Deserto. Queremos aqui prestar essa homenagem a ele, com a aprovação dessa matéria, para que se registre, no plenário da Assembleia Legislativa, o extraordinário cidadão e homem público que foi o senhor Geraldo Simões. Solicito, naturalmente, que, aprovado pela Casa, essa matéria depois seja encaminhada à Câmara de Vereadores do município e aos familiares do seu Geraldo. Na ordem do dia, os parlamentares apreciaram 24 itens, além dos projetos que foram acrescentados a pedido deles. Dentre os aprovados em segunda votação, há 2 direcionados de forma direta para as mulheres. Um deles é o proposto pela deputada Fátima Canuto, que autoriza o governo do estado a criar cota para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar nos contratos de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. E o outro foi apresentado pela deputada Cibele Moura e estabelece diretrizes para a criação, implantação e funcionamento dos centros de conscientização e responsabilização para homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. O deputado Fernando Pereira também se pronunciou na sessão ordinária e cumprimentou a secretária da Fazenda, que teve assento à mesa. Em seguida, parabenizou a cidade de Teotônio Vilela pelos 38 anos de emancipação política do município. Parabenizar a cidade de Teotônio Vilela, que comemora 38 anos de emancipação política. Também o dia de Nossa Senhora, que é padroeira lá de Teotônio Vilela. E hoje está tendo uma grande procissão, logo após vai ter um show. O prefeito Peu está lá com todos os munícipes, uma festa muito bonita hoje em Teotônio Vilela. Já em sessão extraordinária, foram aprovados projetos importantes, a exemplo da lei que institui incentivo fiscal para empresas que patrocinam atletas em geral e associações desportivas. Confira esse e outros mais. Uma sessão extraordinária foi realizada em seguida para garantir celeridade à tramitação de projetos importantes. A pedido do deputado Cabo Bebeto, foram acrescentadas 5 matérias, com destaque ao projeto de lei que institui incentivo fiscal para empresas que patrocinam para atletas ou associações desportivas. Os apresentados pelo deputado Bruno Toledo também foram aprovados de forma definitiva, com destaque aos projetos que autorizam o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento vigente em favor da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas. Nas explicações pessoais, o deputado Ronaldo Medeiros destacou a assinatura de um termo de compromisso firmado pelo Ministério dos Direitos Humanos e o governo do estado de Alagoas para melhorar as condições da população em situação de rua. O governo federal vai financiar várias políticas, várias ações para que essas pessoas, que infelizmente ainda convivem e vivem nas ruas, elas se capacitem, elas se formem, elas consigam sair das ruas e ter uma vida mais decente, ter uma vida digna, ter uma vida que
que leve para eles cidadania e dignidade. Em seguida, o deputado ainda lamentou ações negativas relacionadas à saúde do presidente Lula. Nós não podemos aceitar, não é, que um ser humano, que um cristão torça pela morte do outro, torça pelo mal do outro. Que nós tenhamos divergências políticas, que nós tenhamos lados, opiniões contrárias. Agora, não se pode admitir que pessoas torçam, brinquem com a saúde de outra pessoa. Em a parte, o deputado Cabo Bebeto disse que é preciso tratar todos os casos relacionados da mesma maneira. Eu não posso pedir ao próximo algo que eu não dou para ele. Então, fica aqui a reflexão. O deputado Medeiros também reflita sobre isso. Quando o presidente e o ex-presidente Bolsonaro passou por essas situações aqui que eu citei, eu não lembro dele ter feito esse discurso, essa crítica, esse apelo emotivo. E no término da sessão, o presidente da Casa, deputado Marcelo Vitor, convocou os parlamentares para uma sessão ordinária que será realizada nesta sexta-feira. Fica amanhã, sessão ordinária, horário regimental, convocado os senhores deputados. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores deputados para amanhã, sessão ordinária, horário regimental. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Obrigada a você e até logo mais.